Graça e paz, queridos. Em nosso último estudo, nós vimos que a ressurreição foi a demonstração do poder do Evangelho por provar que a verdade é mais forte que o engano, o bem é mais forte que o mal, o amor é mais forte que o ódio e a vida é mais forte que a morte. Hoje a pergunta é: qual a importância que o Evangelho dá à ressurreição de Jesus? E eu creio que o seu facilitador já deve ter lido com você a passagem de 1 Coríntios capítulo 15, mantenha a sua Bíblia aberta, você vai confirmando aquilo que eu vou falando aqui enquanto eu falo, você confirma no texto. Para o Evangelho, a ressurreição de Jesus é importante por ser um fato histórico. Se você observar os versos 1 a 11 aí no texto, você vê que Paulo descreve a ressurreição de Jesus como parte do Evangelho, descreveu em seus diversos aspectos históricos, cronológicos. Ele foi morto, ele foi sepultado, muitas pessoas viram ele morto, viram ele ser sepultado, mas Deus agiu na história, ressuscitando dos mortos, deixou um túmulo vazio, que também foi visto por muitos, ele apareceu ressuscitado para alguns apóstolos e depois para ele. Então você percebe aí fatos, eventos cronológicos sendo descritos para mostrar que a ressurreição realmente aconteceu. E é interessante que na carta dele aos Romanos, capítulo 4, 25, Paulo diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Até o significado foi realmente assimilado. Para o Evangelho também a ressurreição de Jesus é importante por ser essencial para a nossa salvação. Se você na sequência for para os versículos 12 a 19, você vê que Paulo ele confronta os negacionistas da ressurreição, afirmando que sem ela não há evangelho, nem há certeza de vitória sobre a derrota. Negar a ressurreição é negar o poder de Deus, o perdão dos pecados, a libertação do poder do pecado e da morte sobre nós. Por isso que ela é tão importante para o evangelho. Mas não somente isso, para o evangelho a ressurreição de Jesus é importante por ser fundamental para a nossa esperança. Os versos 20 a 28, você vê que Paulo chamou Jesus de as primícias dos que dormem, ou dos que dormiram, afirmando que a ressurreição de Jesus assegurou a nossa, do início ao fim, o início do fim dos tempos, para dar lugar à nova era que ele vai inaugurar. Portanto, venha o que vier, a nossa esperança está no Senhor que ressuscitou. Então, ele assegura a nossa esperança. E ao assegurar a nossa esperança, ele assegurou também o início do fim dos tempos, que começou com a sua ressurreição. Mas também para o Evangelho, a ressurreição de Jesus é importante por tornar possível a nossa glorificação. Nos versos 35 a 50, Paulo está usando aí a metáfora da semente para ilustrar o processo da ressurreição. Assim como a semente é enterrada e ela morre para que uma planta nasça, ou seja, assim como a semente ela é enterrada para que algo diferente nasça, assim aconteceu com Jesus. O seu corpo mortal humano foi enterrado, desgastado e ferido para nascer o corpo glorificado que ressuscitou e foi transformado. E da mesma maneira como aconteceu com ele, vai acontecer conosco. O nosso corpo terreno, finito, desgastado, corrompido, é enterrado para que um corpo transformado e eterno se levante da tumba. O próprio Jesus, ele disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E finalmente, amados, para o Evangelho, a ressurreição de Jesus é importante por ser a nossa maior motivação. Os versos 51 a 53 que você vê aí em 1 Coríntios 15, Paulo afirma que devemos ser firmes na missão que Jesus nos deu para realizar sem desistir ou desanimar. Por quê? Porque o poder da morte foi vencido. O poder da morte foi limitado a um mero sono do corpo, nunca da alma, do corpo. Por quê? Um dia esse corpo irá ressuscitar. Podemos afirmar, então, como apóstolo, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1,
versículo 16. Então que nós possamos a cada dia nos firmar nessa convicção e entender a importância da ressurreição para o Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua bênção se estenda aos amados irmãos e irmãs que estão aqui ouvindo e que eles creiam cada vez mais no Evangelho e na ressurreição de Jesus e nos efeitos que essa ressurreição trouxe para nós. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe, queridos.